Ramandalaia Shomeneha, Uricalabaxanderebe Kobororá. Oh, aleluia, aleluia. 11 dias de celebração, exaltando aquele que era, que é e que há de vir. E um dos servos do Senhor, na Bíblia Sagrada, que entendeu a grandeza disso, foi o rei Davi. Você vai ver aqui nos seus salmos, ele procura sempre estar engrandecendo, enaltecendo o nome do Senhor. Davi seguia ao Deus Todo-Poderoso em todo objetivo. Hoje mudou, né? Hoje a gente segue tanta gente, né? Ruim, que não sabe o que querem, que fazem confusão, e a gente está seguindo. Anos 90 tinha um negócio de analistas. Todo mundo fala assim, né? Estou fazendo análise. Não tinha que fazer análise para ficar top. Só que os analistas, famílias destruídas, eles mesmos não sabiam o que queriam da vida, mas estavam analisando. O que podia sair disso? Não é? Coisa boa, não é? Mas eu louvo a Deus que nessa noite aqui tem seguidores de Cristo. Que entenderam a proposta de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, se quiser, né? Livre escolha. A partir do momento que você escolheu, não dá para voltar atrás. Já voltou a voltar. E segundo, já não é mais quem você pensa que era. Renuncie-se a si mesmo. Mas esse eu já era. Agora você é servo. Agora você é servo. Vai fazer tudo que o teu servo mandar. Faremos. Lembra ali daquele tempinho de criança? E é isso mesmo. Vamos obedecer. A nossa vontade é a dele. É ele que manda, é ele que faz, é ele que decide fazer. E nós, por misericórdia do Senhor, tivemos a direção para este tema. Eu e você na sala do trono. E nessa sala, uma sala interessante, que na época do primário, né, antigo, você tinha uma matéria que você tinha que fazer para você tinha, não era o português, era outro nome que se dava, e outro você tinha que fazer descrição, descrever o que você via. Isso é importante, principalmente hoje, a pregar a palavra de Deus, você aprendendo a descrever o que você está vendo, e é o que acontece com o João. O que é que você vê, João? Então, essa sala do trono tem muitas coisas e pessoas, objetos ali, e que o João vai olhar e Deus vai levar a ele descrever e escrever. Ele sobe, eu vou te mostrar, e você escreve, para que hoje nós tivéssemos o conhecimento daquilo. Sala do trono é um local de adoração. E é óbvio que tem os 4 animais e os 24 anciãos que fazem isso incessantemente, constantemente, sem se cansar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Constantemente. Mas a sala do trono também é um local de julgamento. Ali serão julgadas raças, tribos e nações. Ou melhor, a sentença sairá de lá, porque daí vai ser aberto por este livro que o João vê. Eu peço a você que depois abra a tua Bíblia lá para me acompanhar, em Apocalipse capítulo 5. E quando João começa a ver o desenrolar de tudo, quando o livro é aberto, vai sair os cavaleiros do Apocalipse, 4 cavaleiros do Apocalipse, e cada um deles significa um tipo de sentença, que
que será aplicada em toda a terra. Quando a gente vê os acontecimentos hoje, a sensação que a gente tem é que alguns selos já foi aberto e as sentenças já começaram. Ou é uma amostra do que será quando isso acontecer. Não é? Quando isso acontecer. Eu começo então em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Este livro, ele foi visto lá em Ezequiel, capítulo 2, versículos, acho que 9 e 10. Ele vê um rolo selado e aonde está, por dentro e por fora, os ais que serão derramados neste mundo. Daniel também é aquele que recebe a ordem de selar o livro. Daniel, sela esse livro. Ele só vai ser revelado no tempo da revelação, no tempo certo. E agora, o João, que está ali na ilha de Patmos, é convidado a subir e chegar lá e ouvir do próprio Jesus aquilo que ele vai dizer a respeito de alguns acontecimentos. Só que, a partir do momento que ele chega, já viu os 24 anciões glorificando, exaltando, os 4 animais, aquela coisa toda, mas de repente ele olha e vê um livro, que pelo visto não é um livro qualquer, porque chama a atenção de João. E o anjo brada fortemente: quem é digno de abrir o livro? Não é quem pode abrir o livro, é quem é digno de abrir o livro. Poder abrir o livro, eu diria que muitas pessoas poderiam abrir. Né? Mas não eram dignos de abrir. E aí diz o texto que e ninguém no céu. Ninguém no céu. Estamos falando que lá no céu você tem os serafins. Um olha para o outro, quem de nós pode abrir? Qualquer um deles podia. Mas quem de nós é digno para fazer? Não dá para nós. Vem os serafins, olha um para o outro, quem de nós? Qualquer um, mas tem uma exigência, tem que ser digno. Nós não somos dignos. E vem os querubins, olha um para o outro, também não são dignos. Vem os anjos, vem os arcanjos, entre eles não tinha quem era digno. O Gabriel, que tinha aquela facilidade de estar na presença, pegar o recado, levar aqui e ali, era aquele que levava a correspondência do Pai, que chegou para Maria, chegou para Zacarias, não é? Era o que levava a correspondência, e era a própria correspondência. Ele olhou, mas eu não posso abrir, eu não sou digno. No céu não tinha ninguém que pudesse abrir, e nem na terra. A terra, segundo o próprio, me parece que Ezequiel, tem 3 homens que poderiam, talvez, tentar fazer isso, não é? Nós temos o Noé, nós temos Jó e Daniel. 3 homens que Deus fala lá em Ezequiel, que eles, pela sua justiça,
não conseguiriam salvar nem a própria família. E Deus está falando de justiça. Alguém que poderia ser digno, mas eles não têm essa condição. Porque nem a família deles eles poderiam salvar do inferno. Nem eles. Então quem? Quem vai abrir o livro? Aí João não aguenta. É demais para ele. Aquele livro precisava ser aberto. E aí vai dizer o texto aqui que ele começa a fazer o quê? Chorar muito, né? Chorar muito. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Irmãos, nós não podemos abrir uma correspondência alheia, que não é destinada a nós, né? Isso é transgressão de lei. Então, aquele livro era destinado somente a uma pessoa, e só aquela pessoa poderia abrir. Agora, aquela pessoa para abrir tinha que ter qualidades. Não era simplesmente porque era o Filho de Deus. Não, ele vai mostrar, o texto vai dizer por que é que ele é digno para abrir esse livro. Ele não caiu de paraquedas. Não, é o meu filhinho, também não. Ele estava chorando. Nós estávamos falando sobre isso lá na Ebenezer, e o pastor Daniel depois me chamou a atenção por um fato. Ele disse, pastor Mário, o João é o único homem que chora no céu. Porque lá diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, não é isso? Mas o único que consegue chorar no céu, muito, era o João. Mas esse choro não dura muito, não é? Pode durar quanto? Uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E continua. E disse-me um dos anciãos, dos 24, toma a palavra e diz, não chores, não chore, pare de chorar, se aquiete. Não tem mais razão de você chorar, você não sabia, mas agora eu vou dizer por quê, você não precisa continuar chorando. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí vai descrever quem é este que pode abrir o livro. Primeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Você dá um glória? Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. A raiz de Davi. Amém? Que perdeu. Ele venceu a morte. Por amor a todos nós. Mas ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo. Então, os outros poderiam abrir, mas não venceram nada. Não eram vencedores, não é? Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para que ele fosse digno, ele teve que descer à terra, ele teve que despir-se da sua realeza, tirou coroa, tirou o manto, se vestiu dessa humanidade nossa, e vai nascer, não num palácio riquíssimo, mas vai nascer numa manjedoura, numa humilde manjedoura, o meu Jesus nasceu, entre palhas e palhoça, ele sobreviveu. Passou por tudo isso. Você conhece a história da cruz? Está ele enfrentando tudo, por conta do pecado de Adão e de toda a humanidade. Ele vence, ele vence. E isso dá a ele a dignidade que Filipenses 2 fala a respeito. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome
acima de todo nome. Ele conquistou, ele é conquistador, ele é varão de guerra, ele é vencedor, ele é o Senhor. É por isso que ele é digno de ser exaltado. Oh, aleluia! Ele venceu. Oh, glória a Deus. Não chores, o leão da tribo de Judá, para abrir os selos e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tem o louvor, né? O cordeiro e o leão. Cordeiro e o leão. Mas João, quando começa a falar, o anjo diz para ele, né? O anjo, o ancião, vai dizer para ele que o leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, e venceu, é digno de abrir o livro. Está dizendo para ele que é o leão. E João procura o leão. E não é que o negócio mudou, quando ele olha, não é mais o leão, é um cordeiro. É o leão e é um cordeiro. Você vê, há momentos que ele é o cordeiro. O João, esse mesmo, não, o João evangelista, o Batista, né? O João Batista, quando estava a batizar, né? Estava batizando lá, batizou Pedro, batizou André, porque se você se lembra, né? A Escritura diz que aqueles discípulos de Jesus antes eram discípulos de João. Então foram batizados para arrependimento com o João. João estava preparando aqueles homens para seguir, não é? Porque quando Jesus passa, diz, vem, segue-me, vem, segue-me. Por que eles seguiram? Porque alguém já os havia doutrinado, ensinado, e esse alguém era o João Batista. Ele olha, quando ele está a batizar, e vê um ser caminhando para ele. E quando ele olha aquele ser, é um homem, basicamente quase com a mesma idade dele, uma diferença de 1 ano, talvez, caminhando em sua direção. E quando vai se aproximando, ele olha, ele já não via mais o homem. Na visão, aquele homem se transformava. E ele não aguenta, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não está falando que aquele cordeiro que outrora era sacrificado e o sangue dele espargido para cobrir pecados, e posteriormente tem que ser feito de novo, porque tinha tempo de validade. Agora ele está vendo um cordeiro que vai dar o seu sangue para sempre. Não tem tempo de validade, eterno. O sangue dele é eterno. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele vê este cordeiro. E aí, na sequência da leitura, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e foi. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Quer dizer, tomou o livro da mão do Pai, né? Do Todo-Poderoso, o Eterno. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos esses harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando
o Cordeiro se aproxima do trono, estende a mão e pega o livro, aqueles seres que estão ali na sala do trono reagem a isso. Eles se prostram para adorar o que vive e o que reina para todo sempre. Oh, aleluia! Volto a dizer, irmãos, por que a gente está adorando tanto ser humano, colocando o ser humano no lugar de Deus, seguindo pessoas ímpias? Você é santo, segue-se santo, não é? E nas salvas estavam as orações dos santos. As suas orações, irmãos, elas têm direção. Elas não ficam no espaço. Elas vão direto para a sala do trono. É ali, né, que essas orações são respondidas, né? O decreto da tua vitória sai de lá, né? Então você, para entrar nessa sala, entra fazendo o que esses 24 anciões, esses 4 animais fazem, adorando. Foi o que Jesus ensinou na oração Pai Nosso, né? Entre adorando, começa a tua oração adorando e termina a tua oração com adoração. Essa oração vai ser ouvida, né? E você terá vitória e resposta. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro. Ele é digno, ele não está usurpando, ele não está tomando direito de ninguém, ele é digno. Voltamos a dizer, ele é digno, é por direito, é por conquista, ele conquistou esse direito, nem precisava, ele é filho do Pai, ele poderia chegar e não, mas não foi assim que o Pai determinou. Meu filho, você é meu filho, mas você tem que descer. Você é meu filho, mas você tem que vencer. Oh, aleluia! E ao voltar, você sim será digno, oh, aleluia, de pegar esse livro, abrir e desatar os seus 7 selos. Digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Ele morreu. E com o seu sangue, na sua morte, ele derramou o seu sangue. Ele não derramou sangue de outros, ele derramou o seu próprio sangue. Nos comprastes para Deus de todas as tribos. Oh, aleluia! Com o sangue dele, ele depositou, né, este sangue. É o que a gente lembra após a ressurreição de Jesus. A Maria quer tocá-lo, ele diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Pai, não é? O que Jesus tinha nas mãos? Não podia ser tocada. As mãos ainda tinham o sangue dos cravos, e ele tinha que ir aonde? Na sala do trono. Fazer o que lá? Depositar este sangue lá, né? Para poder nos resgatar do império da morte. Então ele faz isso. Não podia dar na mão de Satanás, porque Satanás, o sangue de Jesus, ele cai fora. Mas aí só tem um jeito, você depositar em juízo. Isso é uma questão judicial. Quem trata disso melhor é Paulo lá em Romanos, né? Que é o livro da justiça, né? Já vamos terminar, irmãos, para a ceia. Compraste para Deus de todas as tribos e línguas e povos e nações, e para o nosso Deus nos fizestes. Olha só o que este sangue que nos comprou fez de nós. Reis. Alguns moravam debaixo da ponte, alguns viviam em prostituição,
outros viviam drogados, outros esquecidos pela própria família. E agora, reis. Que rei fez isso na terra? Nenhum, você não tem conhecimento disso, né? E sacerdotes. Olha, no Velho Testamento, só podia ser sacerdote quem era da descendência de Arão. Mas agora, ele abriu esta porta da graça para que eu e você pudéssemos ser sacerdotes. Oh, aleluia. Agora, irmãos, nós temos que mudar nossa forma, nossa fala, o nosso pensar, o nosso agir. Nós somos sacerdotes do Deus vivo. Os do interior sabem a importância que tinha um vigário na cidade. Mandava mais que qualquer prefeito. Beijo na mão, aquela coisa toda. Porque eram sacerdotes. Houve um tempo em que o povo nos via também como sacerdotes. Aquele que intercede pelo povo, que fazia oração e Deus atendia. A madame muito rica não via nenhum interesse em ser cristã, porque principalmente da Assembleia de Deus, a maioria vinha de periferia e de comunidade. Estavam lá as irmãzinhas trabalhando, muito simples, mas na hora do sufoco na casa, ô Maria, ô Joana, ora lá por mim, pede lá na igreja. E a irmãzinha orava, e não é que Deus fazia, e não é que Deus mudava a história. O evangelho de poder. Nós tínhamos um corinho que dizia: o evangelho que Jesus mandou pregar é de poder. Ele salva, ele cura e batiza e dá vida a todo o que crê. É o evangelho que o apóstolo Paulo pregava e dizia: não pregue outro evangelho, nem que anjo mandar, mas pregue esse evangelho. Ele mesmo diz: olha, eu quando vim ter convosco, eu não vim aqui com conversa fiada, com palavras qualquer, eu vim na autoridade, eu vim com o poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, que muda, que transforma a vida e toda a criatura. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Tudo isso João observou e escreveu, né? E dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Num primeiro momento, parecia que só tinha aquele que estava sentado no trono, o leão cordeiro, os 4 animais, os 24 anciões. Num primeiro momento, mas quando ele começa a ter a sua visão espiritual ampliada, ele vai ver milhões e milhões, milhares de milhares. Oh, aleluia! É. Que com grande voz diziam, todos eles diziam, imagina esse coral: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e glória e ações de graça. A gente pode repetir isso, meus irmãos, todos juntos? Está aí na tela. Apocalipse 5, versículo 12. Já colocaram? Já está? No 3, 1, 2, 3, digno. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós queríamos trazer para a reflexão da igreja,
Somente Ele é digno. Somente Ele é digno. Ele não cometeu pecado. Ele não falou nenhuma asneira. Ele não se precipitou em palavras e nem em ações. Ele soube se portar em todos os lugares aonde ele chegou. Os olhares estavam sobre ele. E ele não deu mancada. Não falou nada que comprometesse o reino. Ele não falou nada que deixasse o pai dele, né, numa situação constrangedora. Ele chega a dizer o seguinte: olha, eu não falo nada de mim mesmo. Não faça também nada da minha ideia. Olha que ele é Deus. Mas tudo que o meu pai me mandou falar é o que eu falo. Tudo que ele me mandou fazer é o que eu faço. Não havia discórdia, não há discórdia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sempre concordam. Por quê? Os três são um. Não é um louvor que diz, né? Os três são um. Me fugiu agora a melodia. Fala do Cordeiro e o Leão e fala do que os três são um. E nesse louvor mostra exatamente essa unidade que há entre eles, dessa concordância. Jesus não decide por ele mesmo ir ao tanque de Betesda. Ele vai porque o Pai havia determinado para ele, para ir ao tanque de Betesda. Ele tinha outros caminhos para chegar a Jerusalém. Mas a Bíblia, João é claro em dizer, e era-lhe necessário passar por Samaria. Meu filho, o caminho é esse. Ele disse, senhor Pai. E até o Getsêmani, o lugar difícil, no lugar onde ele vai orar, para dizer que ele não é um suicida, que ele não era um inconsequente, que ele era alguém muito consciente do que estava fazendo. E ele queria que o nome do Pai fosse glorificado. Ele tinha que corrigir as falhas dos outros heróis da fé. E ele fez isso. O Moisés, na segunda vez que Deus manda ele tirar a água da rocha, Deus diz para ele, Moisés, fala a rocha. Aí Moisés se exaltou e feriu de novo a rocha por 2 vezes. Saiu muita água, mas Deus sentenciou a morrer no deserto. Por quê? Porque você fez com que o meu nome não fosse santificado. Todo mundo bebeu água, mas ninguém deu glória a Deus. Todo mundo se saciou, mas ninguém deu glória a Deus. E eu aproveito para lembrar a você que pede a Deus uma bênção, que pede a Deus uma vitória. Em nome de Jesus, recebeu, dê glória a Deus. Recebeu, dê aleluia. Dê o seu culto em ações de graças. Às vezes não precisa nem ser na igreja. Pode ser até no teu quarto. Mas aquele momento ali é de gratidão, é você reconhecer que foi Ele que fez, que realizou na sua vida, e Ele precisa ser glorificado e exaltado. Isso muda Deus? Claro que não, Deus é imutável. Se eu der glória a Deus, Ele continua sendo Deus, e se eu não der, Ele continua sendo Deus. Ele não aumenta nem diminui. Ele é o mesmo, o humor de Deus não muda, é o mesmo. Ele é Deus, irmãos. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas Ele quer comunicar quem é Ele, principalmente para nós, seres humanos. E quando há essa gratidão, é para que outros que estão ao nosso redor não fiquem com inveja. É o erro nosso, a gente fica com inveja. Não fique com inveja. Porque o nosso Deus não é Isaac. Isaac deu as suas bênçãos todas para o Jacó, e quando Esaú chegou, pai, sobrou alguma? Eu digo, filho, já era. Dei tudo para o teu irmão. Deus não é assim. Porque as bênçãos de Deus, dele são incontáveis.
E o que ele fez por outro, por ti também pode fazer. Depende da maneira que você chegar. Você não pode chegar ao Senhor, tu deu para ele, eu também quero. Então esquece que ele não vai te dar. Você está peitando Deus, que é obrigando ele a dar. Mas por que é que o outro recebeu a bênção? Tem um caminho. Ele buscou, ele se humilhou, ele se santificou para chegar na presença do Pai naquela petição. E Deus olhou e gostou e deu. Teve um preço que ele pagou. Agora você quer chegar e só pegar o presente e botar debaixo do braço? Não é assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca. Não é? Há ritos estabelecidos nessa palavra. Se você obedecê-lo, será grandemente abençoado. Oh, aleluia. E eu termino dizendo, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Oh, aleluia. Não houve falcatrua, né? Ele venceu e todos são obrigados a reconhecer que ele venceu. E quando isso acontece, todo joelho se dobra, toda língua confessa, Jesus Cristo é Senhor. Que você possa nessa noite refletir, pensar, que você já está na sala do trono, a sua causa está sendo julgada e Deus há de te dar vitória. Amém? Deus abençoe, muito obrigado aí por essa oportunidade, Pai do céu. Pastor Nicomax.